Agora, 2h45, a Black Friday tá chegando aí, é no dia 29 de novembro, mas muitos sites e lojas físicas também já realizam promoções desde o início do mês de novembro, aqueles descontos, datas especiais aí antes mesmo da Black Friday com descontos aí para o consumidor, mas muita gente fica na dúvida na hora de comprar, né, se é desconto mesmo ou se é fraude. E o Procon aqui de Campinas divulgou uma cartilha com dicas para o consumidor para as compras aí na internet e também nas lojas físicas nesse mês de novembro. Sobre isso, a gente conversa agora com o Éder Gomes, ele que é coordenador de atendimento do Procon Campinas e traz para a gente também essas dicas aqui no estúdio CBN. Oi, Éder, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Taila. Boa tarde, Guarizo, a todos que acompanham a Rádio CBN. Obrigado pela oportunidade, realmente, né? Desde o início de novembro, as compras da Black Friday estão crescentes, né? Os consumidores estão comprando, é importante esses cuidados. Inclusive, Éder, muitos sites e lojas já antecipam, né, esses descontos aí da Black Friday, que é no dia 29 de novembro, ao longo do mês, né? Como conseguir fazer uma pesquisa aí de preços, já que já tem mudança desde o início do mês, para saber se o consumidor não está levando gato por lebre aí, está conseguindo de fato um desconto? É verdade, Taila. A principal recomendação é que o consumidor não compre por impulso. Ele precisa fazer essa pesquisa de preço, definir qual produto realmente ele tem interesse e aí começar a pesquisar, comparar preço, formas de pagamento. Às vezes o produto ele tem um desconto, mas é no pagamento à vista. Então é ideal que o consumidor fique atento também às formas de pagamento. O consumidor, tendo uma noção do preço, ele irá fazer uma compra mais segura, mais consciente e vai entender se realmente foi aplicado o desconto prometido pela empresa. Ainda existe, Éder, eu sei que é antigo, tal, a gente já viu em datas muito piores, logo no começo, né, quando a Black Friday é importada dos Estados Unidos, ali no segundo, terceiro ano, aquela história de subir muito o preço no dia anterior, voltar para o preço normal depois e falar que é promoção, a famosa Black Fraud, ainda existe isso? O Procon ele tem monitorado essa situação, então a gente faz essa pesquisa, porque realmente acontece. Até o momento a gente não identificou nenhuma situação como demonstrado por você, mas a gente sabe que infelizmente algumas empresas, né, acabam fazendo isso. Ela aumenta o preço e no dia da promoção ela dá um desconto, né? Na verdade ela está praticando o mesmo valor. Por isso que o consumidor consciente ele vai fazer essa compra mais tranquila. E o consumidor agora ele está também já tendo esse cuidado, então ele consegue saber se realmente teve essa manipulação, aumentar o preço uma semana antes para no dia da promoção conceder o desconto, né, que na verdade não existe. Mas interessante você falar que até agora nenhum foi detectado, né? Isso significa que tem sido respeitadas o direito do consumidor e a fiscalização do Procon tem sido respeitadas. Isso, e a gente até orienta os consumidores para que, caso constatem essas irregularidades, para que comunique o PROCON através do telefone 151, porque aí a gente consegue encaminhar a nossa equipe de fiscalização, mesmo que a empresa não esteja situada em Campinas, né? Tem muitos sites que comercializam, o comércio eletrônico ele tem sido um dos segmentos mais demandados no PROCON. O consumidor ele pode fazer essa denúncia. Ele informa para a gente o valor, se possível, printa a tela, guarde o pedido de compra e apresenta, então, essa denúncia ao PROCON. Agora, Éder, além dessa questão do preço, né, que é o que a gente mais presta atenção na hora da compra, nessa data, por conta do desconto aí que é esperado, né? Então, além de verificar a veracidade das promoções, quais são os outros cuidados também, as boas práticas, né, que o Procon recomenda nessa cartilha aí para o consumidor nesse mês de novembro? A gente chama a atenção do consumidor para os golpes. Infelizmente, há muitos sites falsos e o consumidor ele deve tomar esse cuidado. Na hora de fazer uma compra pela internet, evitar clicar em links desconhecidos, que o consumidor não tem conhecimento da procedência. E na hora de buscar uma empresa, que ele digite ali na barra de endereços o site, o endereço oficial do fornecedor. É importante que antes da compra também que ele verifique se a empresa segue as determinações legais, como o fornecimento do número do CNPJ, do endereço físico, telefone de contato, e que ele busque referências da empresa.
Lembrando que nas compras pela internet, o consumidor tem o direito de arrependimento de 7 dias. Já nas compras nas lojas físicas, o Procon ele chama atenção também nesse informativo, o ideal é que ele, antes de comprar, pergunte sobre a política de troca, porque também o consumidor acaba aproveitando esse período promocional para comprar presentes. O ideal é que ele verifique se realmente a empresa troca e qual que é o prazo para realizar essa troca. Éder, sobre essa resposta que você deu, eu vejo cada vez menos, pelo menos nos e-mails pessoais, né? As lojas verdadeiras mandando links, né? Porque o consumidor ele procura direto no site. E a gente sabe também que tem sites assim que são criados pelos golpistas que são muito parecidos com os originais, né? Que além de tirar o dinheiro, pode pegar os dados das pessoas. Então você recomenda isso, que sempre se procure o site, ou pode ter ocasiões que chegam links seguros vindos dessas empresas para o cliente? Perfeito, Guarizo. Principalmente nas redes sociais, há muita propaganda enganosa de golpistas que colocam ali a imagem semelhante a um site idôneo, né? E aí ele já coloca um link facilitando aquela compra. Geralmente, essas propagandas enganosas acabam colocando o preço do produto bem abaixo do mercado, porque isso chama a atenção do consumidor. Então, é importante que o consumidor desconfie também desses valores muito vantajosos, né? E na hora de comprar, facilitou demais, só clicar aqui já gerou o código do Pix, precisa tomar esse cuidado. E na hora do pagamento, confirmar se realmente aquele valor vai para o CNPJ da empresa. Às vezes, o pagamento está sendo realizado por uma pessoa física, nem identificação dessa pessoa tem. Então, o consumidor ele precisa fugir disso. Entra no site oficial da empresa, confirme se realmente existe aquela promoção, qual que é o CNPJ e também ali quais são os bancos que aquela empresa trabalha. Geralmente eles informam. Se for emitido um boleto bancário, será de determinado banco, por exemplo. É importante que o consumidor faça essas conferências. Bom, e aí nesse caso também, porque muitas vezes hoje em dia se faz compra por Pix, o Pix parcelado está chegando, né? Então nesse caso, por exemplo, se for fazer uma compra para uma loja, não vou citar, mas qualquer loja que seja as mais conhecidas aqui, se a pessoa pode desconfiar. Então se ela for fazer um Pix e tiver no nome de uma pessoa física, isso então é uma das dicas principais aí do Procon para que a pessoa não caia no golpe? Exatamente. Ele precisa verificar o CNPJ do credor, se esse CNPJ irá constar ali no pagamento. Então, antes dele digitar a senha, dele validar aquele pagamento, ele precisa confirmar isso. Se saiu o CPF dele, os dados da compra. Por isso que o Procon recomenda essa cautela na hora da compra e na hora do pagamento também. Sobre as formas de pagamento, né, Éder? Você citou a questão do Pix, para conferir na hora do Pix se está indo para o CNPJ da empresa, para quem vai esse dinheiro, né? O pagamento por Pix, ele é recomendado pelo Procon? Teriam outras formas mais seguras de pagamento, seja na loja física ou mesmo pela internet? E principalmente nesse período, Tayla, das promoções, o pagamento à vista acaba saindo bem interessante para o consumidor, porque ele consegue um bom desconto. Então, o Pix é uma forma também dele negociar, dele conseguir esse desconto. O que a gente pede é esse cuidado na hora da transação. Vai realizar um Pix, então olhar, verificar ali para onde está indo esse pagamento. Se o consumidor eventualmente caiu num golpe, existe um procedimento garantido pelo Banco Central, que é o MED, que permite que ele comunique essa situação para o banco, né, para intermediar e tentar receber esses valores. Em relação ao cartão de crédito, há uma possibilidade também do consumidor utilizar o cartão virtual, evitando que os dados desse cartão, fique ali armazenado no site. Então, a gente recomenda que, se for no cartão de crédito, se possível, que o consumidor utilize o cartão virtual. E o boleto bancário, da mesma forma, o consumidor precisa confirmar o CNPJ do credor. Acabei de dar um clique aqui, o Éder, porque apareceu uma promoção de tênis, né, que é algo que me interessa aqui. O preço estava legal, estava interessante, a hora que eu fui ver só tinha numeração infantil. Por que eu estou dando esse exemplo? Às vezes a pessoa compra o tênis errado, não viu a numeração e depois a empresa é obrigada a trocar, porque aí o consumidor vai procurar o Procon, né?
Isso. Então, nas compras pela internet, existe o direito de arrependimento. O consumidor ele tem 7 dias para se arrepender da compra. Esse prazo ele é contado a partir da data da compra ou da entrega efetiva do produto. Já nas lojas físicas, já não existe esse direito previsto em lei. O que existe é uma liberalidade, né? Existe uma prática do comércio que realiza troca, mas a empresa não tem essa obrigatoriedade decorrente de lei. Por isso que é importante que na compra, né, observar ali, será que esse tamanho vai servir? Se for presente, perguntar se a empresa realiza troca, pedir para que conste na nota fiscal ou numa etiqueta qual que é o prazo para troca, se possível emitir um cupom de troca para facilitar aí para o presenteado. Agora, na internet já existe esse direito de arrependimento que é de 7 dias. No caso, por exemplo, se arrepender, o estorno é automático ou vai ter que preencher algum requisito com a empresa para receber de volta o dinheiro que entraria por meio, geralmente, do cartão de crédito? O Código do Consumidor, ele estabelece que, ao exercer esse direito de arrependimento, o consumidor terá direito à devolução imediata dos valores pagos. Mas, na prática, a gente sabe que a empresa ela vai pedir ali alguns dados e até é importante que o consumidor documente esse arrependimento. Então, se ele mandou um e-mail, que ele guarde uma cópia do e-mail. Se for um formulário eletrônico a ser preenchido, que ele printe esse formulário para comprovar que ele exerceu o direito de arrependimento de 7 dias. Mas aí a negociação dos valores, o consumidor pode tratar diretamente com a empresa. Se a empresa solicitar um prazo para reembolso que o consumidor não concordar, ele tem direito de apresentar essa reclamação no PROCON. Éder, e sobre o prazo para essa troca também, você até citou, né, que muita gente aproveita já esses descontos para comprar os presentes de Natal, só que a gente está há um mês, né, há mais de um mês do Natal, Black Friday é no dia 29, então quase um mês antes, né? No caso do presente, qual que é o prazo máximo aí para troca do produto se não servir, se a pessoa não gostar? As empresas são obrigadas, por exemplo, a dar um prazo estendido ou não? Não, a troca ela é uma liberalidade, vai muito da negociação do consumidor com o lojista. A gente sabe que se o lojista trocar o produto, o consumidor acaba comprando outros produtos no local, a loja acaba fazendo uma nova venda. Mas o prazo ele é negociado entre as partes. Como a empresa não tem essa obrigação em trocar o produto, ela pode estabelecer ali o prazo, 7 dias, 15, 30 dias. Tem loja que simplesmente informa para o consumidor que se ele manter a etiqueta, ele pode voltar a qualquer momento para trocar. Isso acaba fidelizando também o consumidor, né? Ele já acaba indo na loja que realiza a troca, que ele não tem esse problema. Então, o que a gente recomenda para o lojista que está nos acompanhando, que se ele ofertar o direito à troca, que ele respeite essa oferta e que ele estabeleça ali a sua política, garantindo a informação correta para o consumidor. Eu agradeço aqui a participação do Éder Gomes, ele que é coordenador de atendimento do PROCON Campinas, dando essas dicas, então, que estão previstas em uma cartilha aí de boas práticas, né, para o consumidor nessa época de Black Friday. Éder, muito obrigada, viu, pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Éder. Muito obrigado. Agora, 2h59.